dia, meus amores. Tudo bom? Como vão vocês? Bom, vamos lá. Tivemos aí, uma semaninha de descanso para ficar tranquilo, ficar feliz. Agora a gente vai continuar o nosso conteúdo. Galera, a gente ainda está falando do átomo, a gente ainda está falando da eletrosfera do átomo, beleza? Só que hoje nós vamos falar das semelhanças atômicas. A gente vai começar a observar as semelhanças entre os diferentes átomos. Essas semelhanças vão se resumir em 3 tipos: isótopos, isóbaros e isótonos. Então, o tema da nossa aula hoje serão os isótopos, isóbaros e isótonos. Belezinha? Hey ho, let's go então! Café, sempre, né? Sempre importante um café. Antes da gente entrar lá nos isótopos, nos isóbaros e nos isótonos, eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito dos íons. Tá? Até agora, nós estamos trabalhando com os átomos no seu estado fundamental, belezinha? Então, a distribuição eletrônica que nós fizemos, número atômico, número de massa, número de elétrons, sempre trabalhando com o átomo no seu estado fundamental, que é o átomo neutro. O átomo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Se ele está neutro, eu tenho a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Então, o átomo no seu estado fundamental. Mas eu não tenho na natureza somente o átomo no seu estado fundamental. Pelo contrário, galera, eu tenho os íons. Os átomos, eles sempre vão aparecer na forma de íon pra gente. O que é um íon? Um íon é um átomo carregado eletricamente. Quando eu tenho um átomo que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele está neutro. Ele não tem desbalanço de cargas, ele não tem desequilíbrio de cargas, ele não está carregado eletricamente. Quando eu tenho um íon, eu tenho excesso de uma dessas cargas, ou excesso de carga positiva ou excesso de carga negativa. Então, um íon é um átomo que tem excesso de alguma carga. Por isso que a gente fala que ele está carregado eletricamente. Como a gente tem no átomo carga positiva e carga negativa, eu posso ter 2 tipos de íons, o íon positivo e o íon negativo. Vamos falar primeiro do íon positivo. O íon positivo, o meu átomo que está carregado eletricamente com excesso de cargas positivas, a gente chama de cátion. Então, o cátion é o átomo que está carregado positivamente. Ele tem excesso de carga positiva, não está igual positivo e negativo. Ele tem excesso de carga positiva. Nós chamamos ele de cátion. Então, tá ali. O cátion é um átomo eletrizado positivamente, beleza? Guarda, cátion é o íon positivo. O cátion, como eu falei para vocês, ele tem excesso de carga positiva. Galera, um ponto importantíssimo que a gente precisa deixar muito claro. Um átomo, para ele ter a sua quantidade de cargas alteradas, para ele se transformar num íon, eu tenho sempre um átomo neutro se transformando em íon. Pode se transformar num íon positivo, com excesso de carga positiva, ou ele pode se transformar num íon negativo, com excesso de carga negativa, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas para um átomo neutro se transformar num íon, isso só vai acontecer com alteração do número de elétrons. Então, presta atenção numa informação extremamente importante. Tudo que a gente está falando, ela está acontecendo na última camada da eletrosfera. A gente não mexe no núcleo do átomo, galera.
por tudo que é mais sagrado no universo. A gente não mexe no núcleo do átomo. Quando a gente for falar de radioatividade, lá na frente, aí a gente fala da química do núcleo atômico. Mas por enquanto, tudo o que nós estamos falando da química acontece na última camada da eletrosfera. Então, para um átomo neutro se transformar num íon, isso só vai acontecer se esse átomo neutro ganhar ou perder elétrons, beleza? Então, sempre eu vou alterar o número de elétrons para transformar um átomo neutro num íon. Só posso mexer no número de elétrons, nunca no núcleo. Belezinha? Então, beleza. Ó, informação importante. Vamos voltar ao nosso cátion. O cátion, ele é um íon positivo. Ele tem excesso de carga positiva. O número de prótons, aqui ó, é maior que o número de elétrons. Para o número de prótons ficar maior que o número de elétrons, eu tinha lá um átomo neutro, eu vou ter que transformar ele em um cátion, um cara com excesso de carga positiva. Para um átomo neutro se transformar em um átomo que tem excesso de carga positiva, o meu átomo precisou perder elétrons. Tá aqui, ó. Então guarda aí. Cátion é um átomo que perdeu elétrons. Tinha um átomo neutro, para ele se transformar em cátion, ele perdeu elétrons. Beleza? Vamos olhar o exemplo aqui, ó. Átomo de cálcio, ele está neutro aqui nesse primeiro momento, ó. Por que eu sei que ele está neutro? Número de prótons, cargas positivas é 20. Número de elétrons, cargas negativas é 20. Beleza? Tá aqui, ó, número de prótons igual ao número de elétrons. Para o cálcio se transformar em um cátion, por que eu sei que esse cara aqui é um cátion, ó? Ó a carga positiva, galera. Para um átomo neutro se transformar num cátion, ele tem que perder elétrons. No caso do cálcio, ele perdeu 2 elétrons. Como que eu sei que ele perdeu 2 elétrons? Olha o número de cargas positivas e negativas aqui, ó. 20 prótons continua igual número de prótons, hein? Não é porque o cara está se transformando em um cátion, que é um átomo que tem excesso de carga positiva, que eu vou alterar o número de prótons. Não. Para ele se transformar em cátion, ele perde elétrons, beleza? Então aqui, 20 prótons, ele perdeu 2 elétrons, era 20, ficou 18, beleza? O número de prótons, então, ficou maior que o número de elétrons. Se eu tenho um átomo que tem desbalanço de carga, excesso de carga positiva, eu tenho um cátion. Mais cargas positivas, meu átomo está eletrizado positivamente. No caso, ele tem 2 prótons a mais que elétrons. Como que eu represento esse cara? Símbolo do elemento químico. Coloco ali o sinal da carga que está em excesso. Então, a carga que está em excesso é a positiva, por isso que eu uso mais. E quantas cargas positivas estão em excesso? 2. 18 prótons, 20 prótons, 18 elétrons. Tenho excesso de 2 cargas positivas. Então, para representar o cátion, galera, a gente coloca o símbolo do elemento, coloco o símbolo da carga que está em excesso, que no caso do cátion é sempre a positiva, e a quantidade de cargas que está em excesso. 2 cargas. Beleza? Então, temos aí o nosso cátion, belezinha? Átomo eletrizado positivamente. É o íon positivo. Como que um átomo neutro se transforma em cátion? Perdendo elétrons. Belezinha? Próximo, então.
íon negativo. Né? Temos o íon positivo, o íon negativo. O íon negativo nós chamamos de ânion. Sussu? Então, ânion é o átomo que estava neutro e se transformou em um íon negativo. O excesso de carga agora é carga negativa. É um átomo, o íon negativo, o ânion, é um átomo que tem mais elétrons do que prótons, mais cargas negativas do que cargas positivas. Belezinha? O íon, então, é um átomo eletrizado, o íon, o ânion, né? Ele é um íon, mas o nome específico dele é ânion. O ânion é um átomo eletrizado negativamente. A carga que vai aparecer em cima do símbolo do átomo vai ser a carga negativa. Mesma ideia, galera, que a gente fez com o cátion. Peguei o nitrogênio aqui, ó. 7 prótons, cargas positivas. Ele está neutro, nesse primeiro caso. 7 elétrons, carga negativa. Tá aqui, ó. O átomo de nitrogênio está neutro. Prótons igual elétrons. Belezinha? Um átomo neutro, para se transformar em ânion, que é um átomo que tem excesso de carga negativa, ele vai precisar ganhar elétrons, galera. Então, ó, átomo neutro para se transformar em cátion perde elétrons, átomo neutro para se transformar em ânion ganha elétrons. O ânion é um átomo que ganhou elétrons. De novo, eu vou falar 80 milhões de vezes. A gente não mexe no núcleo. Não vem falar, por favor, que o átomo ganhou próton ou perdeu próton. Não, Jacu, não. O átomo ganha ou perde elétrons. Belezinha? Então, o ânion era um átomo neutro que ganhou elétrons. Beleza? Vamos olhar aqui na segunda parte. Continua com 7 prótons, não mexe no número de prótons. Tá? E ele ganhou, nesse caso aqui, 3 elétrons. Então, ele passou de 7 elétrons para 10. O número de elétrons ficou maior que o número de prótons. Ele se transforma em um ânion, átomo que tem um excesso de carga negativa. Belezinha? Então, mais cargas negativas significa que ele está eletrizado negativamente. No caso do nitrogênio, ele tem 3 elétrons a mais que prótons, né? 7 prótons e 10 elétrons. Como que eu represento o ânion do nitrogênio? O símbolo do nitrogênio, que é o N. Vou lá, ó. Qual que é a carga que está em excesso? É a negativa. Tem mais elétrons do que prótons. Então, coloco a carga que está em excesso, que é o menos, a negativa, e coloco o número de cargas que está em excesso. Tem 3 elétrons a mais. Então, eu tenho aqui um excesso de 3 cargas. Olha como eu simbolizo o meu ânion. N, 3 menos. Só o N é neutro. N, 3 menos é o ânion. Belezinha? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que a formação de um íon depende muito da localização do elemento na tabela periódica, para eu saber se o elemento vai formar um cátion ou um ânion, porque não é a casa da mãe Joana, tá? Não é, todo átomo forma cátion e ânion. Não. Tem átomo que tem tendência a formar cátion, a perder elétrons, e tem átomo que tem tendência a formar ânion, a ganhar elétrons. Aí vai da propriedade, da característica de cada átomo, belezinha? Mas isso a gente vai ver mais pra frente, quando vocês forem vendo tabela periódica, belezinha? Vamos continuar então, depois de falar do cátion e do ânion, que era algo que era importante a gente comentar um pouquinho, vamos direto agora para as semelhanças atômicas. Vamos falar do isótopo, do isóbaro e do isótono. O primeiro tipo de semelhança entre átomos que nós vamos falar são os isótopos, beleza? Então, quem são os isótopos? Detalhe, galera, quando eu estou falando de semelhança entre átomos, significa que eu estou pegando 2
ou mais átomos e comparando. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma comparação dos átomos, belezinha? Para olhar o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. É essa a ideia. Então, isótopos. Quem são os isótopos? São átomos que têm mesmo número de prótons. Então, são átomos que vão ter a mesma quantidade de prótons e diferente número de nêutrons e de massa. Como que a gente guarda que os isótopos são átomos que têm a mesma quantidade de prótons? Olha para o nome, galera. Iso, prefixo iso. Iso significa igual. Prefixo grego que significa igual. Então, alguma coisa vai ser igual. O que vai ser igual aí? Olha para o P. Isotopos. O que tem igual aqui? É o P. P é o quê? Prótons, galera. Então, tenho o mesmo número de prótons. Os isótopos têm o número de prótons iguais. Ou, podemos ir um pouquinho além, falar que isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico. Lembrando que o número atômico é o número de prótons do átomo. Então, isótopos, átomos que têm o mesmo número de prótons ou o mesmo número atômico, que dá na mesma. Essa é a semelhança entre esses átomos. Qual que é a diferença entre eles? Número de nêutrons e número de massa, beleza? Ó, importante, isótopos possuem número de massa diferentes. Dica do coração. Eu falei para vocês, nas aulas anteriores, que o número atômico, o número de prótons de um átomo, ele é o RG do átomo. Ele é o que identifica o átomo. Tá? Eu consigo determinar qual é o elemento químico olhando para o número de prótons. Então, se eu estou olhando para dois átomos que têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, significa que eu estou olhando para dois átomos do mesmo elemento químico. Se eu pego um átomo e vejo lá que ele tem 6 prótons, aquele cara é o carbono. Se eu pego um outro átomo que também tem 6 prótons, obrigatoriamente esse outro átomo também é um átomo de carbono. O número atômico é o RG, é o que identifica, beleza? Então, os isótopos, eles são átomos de mesmo elemento químico. A diferença vai estar no número de massa, beleza? Exemplos. O próprio carbono que eu estou falando para vocês. Na natureza, galera, é muito comum a gente encontrar isótopos. Tá? É muito comum os elementos químicos, o mesmo elemento químico, se apresentar de formas diferentes. Mesmo elemento químico com número de massa diferente. Então, nós conhecemos na natureza o carbono 12, que a gente chama, porque é o elemento carbono com número de massa 12, e o carbono 14, átomo de carbono com número de massa 14. Presta atenção, ó. Os dois casos são átomos de carbono. Por quê? Porque nos dois casos o número de prótons é 6. Eu posso falar que o carbono 12 e o carbono 14 são isótopos. São átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou número atômico, que é 6, e diferem no número de massa. Um tem número de massa 12 e o outro número de massa 14. Mais especificamente, galera, eles estão diferindo no número de nêutrons. Por quê? Número de massa não é a soma de prótons mais nêutrons? Se o número de prótons é igual, para o número de massa dar diferente, eu estou alterando a quantidade de nêutrons. Então, o carbono 12, de massa 12, tem 6 nêutrons. E o carbono de massa 14 tem 8 nêutrons. De novo, isótopos, átomos de mesmo número de prótons,
consequentemente mesmo elemento químico, mas que vão diferir no número de nêutrons e, consequentemente, número de massa. Belezinha? Então, coloquei aqui um primeiro exemplo, que é o do carbono. Segundo exemplo que pode aparecer para a gente, os isótopos do oxigênio. Eu posso ter 2 isótopos, 3 isótopos, tá? A mesma coisa, ó, todo mundo é oxigênio. Por quê? Todo mundo tem número atômico, ou número de prótons, 8. Qual que é a diferença? O número de massa. O primeiro é o oxigênio 15, o segundo é o oxigênio 16 e o terceiro é o oxigênio 17. Qual que é a diferença entre eles em relação a encontrar esses caras na natureza, galera? A abundância deles. No caso do carbono, o carbono 12, ele é muito mais abundante na natureza. Se a gente pegar uma amostra de átomos de carbono da natureza, vai ter muito mais carbono 12 do que 14, mas o 14 vai estar lá. Se eu pegar uma amostra de átomos de oxigênio da natureza, vai ter muito mais oxigênio 16, mas o 15 e o 17 estão lá, beleza? E o último exemplo dos isótopos são os isótopos do hidrogênio. Então, galera, muitos elementos da tabela podem apresentar isótopos. Eu estou falando para vocês dos mais comuns, que a gente vai ver por aí. Tá? Isótopos do hidrogênio. Todo mundo hidrogênio, ó, número atômico 1, ou número de prótons 1, mas eu tenho o hidrogênio de massa 1, que é o que a gente chama popularmente de hidrogênio. Tá? Eu tenho o hidrogênio de massa 2, que a gente chama de deutério. Os isótopos do carbono não tem nome específico, o hidrogênio tem. Tá? Então, hidrogênio, deutério, e o terceiro isótopo, que é o hidrogênio de massa 3, que é o trítio, galera. Onde a gente ouviu falar do trítio? Pelo menos eu que sou mais velha. No Homem-Aranha 2. Lembra no filme do Homem-Aranha 2? Que eu tenho o Dr. Octopus. E o Dr. Octopus, para ele conseguir a energia, a fonte de energia, para ele fazer esse experimento dele de botar os bagulhinhos no pescoço, a fonte de energia dele é o trítio. O trítio é um isótopo radioativo do hidrogênio, beleza? Então tem isso também, ó, o carbono 14 é um isótopo radioativo, o oxigênio 17 é um isótopo radioativo, o trítio, hidrogênio 3, é um isótopo radioativo. Tá? Então, se vocês assistirem o Homem-Aranha 2 de novo, vocês vão ouvir a palavra trítio. O que é o trítio? É um dos isótopos do hidrogênio. Belezinha? Próximos. Vamos falar agora dos isóbaros. De novo, galera, olha para o nome. Ó. Iso, igual. O que a gente vai ver agora? Repara na letrinha A. O que simboliza a letrinha A para a gente? Número de massa. Então, isóbaros são átomos que têm o número de massa igual. Número atômico vai ser diferente, número de prótons vai ser diferente, tá? Consequentemente o de nêutrons também, mas a semelhança entre os dois átomos que eu estou comparando vai ser o número de massa. Então, isóbaros são átomos que têm mesmo número de massa. Lembra que a gente simboliza o número de massa pela letra A. Então, isóbaros, beleza? Mesmo número de massa e diferente número de nêutrons e de prótons. Se o número de prótons é diferente, galera, significa que esses átomos são de elementos químicos diferentes, beleza? Só os isótopos eu vou estar olhando para átomos de mesmo elemento químico. Isóbaros e os isótonos serão átomos de elementos químicos diferentes. Exemplo. Peguei o potássio e o argônio. São elementos diferentes, começa aí. Números atômicos diferentes, ó. Um é 19 e o outro 20. Qual que é a semelhança entre eles? O número de massa, que é 40 nos dois. Número de nêutrons é diferente, isso a gente confirma
fazendo a continha do número de massa, tá? Mas, de novo, qual que é a semelhança entre o potássio e o argônio? Eles têm o mesmo número de massa. Eu chamo esses caras de isóbaros. Número de prótons vai ser diferente, número de nêutrons vai ser diferente. Elementos químicos diferentes. A semelhança é o número de massa. Outro exemplo, o carbono 14 e o nitrogênio 14. Elementos diferentes, carbono e nitrogênio, porque seus números atômicos são diferentes. Carbono é 6, nitrogênio é 7, mas a semelhança é o número de massa. Belezinha? Então, isóbaro é sussu. Só olhar para o número de massa. Os caras que tiverem elementos diferentes, que tiverem mesmo número de massa, são isóbaros. E por fim, os isótonos. Mesma coisa, galera. Iso igual nos, N. Então, tem o mesmo número de nêutrons. Lembra que o N é o símbolo do nêutron pra gente. Então, isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Número atômico diferente, número de massa diferente. Então, olha, ó, mesmo número de nêutrons, diferente número de prótons ou número atômico e diferente número de massa. São elementos químicos diferentes também, galera, se o número atômico é diferente. A semelhança entre eles é número de nêutrons. Exemplos: hidrogênio e hélio, galera. Só cuidado que, assim, os isótopos fica evidente quando os átomos são isótopos. Eles são de elementos químicos diferentes, mesmo número atômico. Isóbaro fica evidente. Quando você olha para os símbolos dos átomos, você já vê lá o mesmo número de massa. O isótono não é tão evidente, porque as informações que a gente tem, que é símbolo do elemento, número atômico e número de massa, são diferentes nos isótonos. Eu tenho que ir um pouquinho mais além, tem que dar uma cavucadinha no átomo para descobrir o número de nêutrons, para comparar. Então, vamos pegar o primeiro aqui, que é o hidrogênio. Hidrogênio, número atômico 1. Na real, esse é o trítio, tá? É o isótopo 3 do hidrogênio. O nome correto é trítio, beleza? Então, peguei o trítio. Número de massa 3, número atômico 1, número de prótons 1. Para eu saber o número de nêutrons, é só eu pegar lá a relaçãozinha do número de massa. Número de massa é igual prótons mais nêutrons. Se eu quero descobrir o nêutron, é só eu subtrair o número de prótons do número de massa. Então, 3 menos 1, 2 nêutrons. Beleza. Vamos olhar para o hélio. Tá? Símbolo do elemento, número de massa 4 e número de prótons 2. 4 menos 2, 2. Então, o número de nêutrons é 2. O número de nêutrons é igual no trítio e no hélio, então eu falo que o trítio e o hélio são isótonos. De novo, isótopo e isóbaro, galera, você olha para os dois elementos, você já vê as semelhanças e as diferenças. Nos isótonos, quando eu olho para os elementos, eu só vejo as diferenças. Eu preciso encontrar o número de nêutrons para ver se são iguais. Boro e berílio, segundo exemplo. Ó, quando eu olho para os símbolos do boro e do berílio, com seus números de massa e números atômicos, eu não vejo nada igual neles. Eu preciso encontrar o número de nêutrons para fazer a comparação. Então, no boro, número de massa menos número de prótons, ou número atômico, 11 menos 5, dá 6. Número de nêutrons é 6. No berílio, a mesma coisa, 10 menos 4, 6. Os dois têm o mesmo número de nêutrons, o boro e o berílio são isótonos. Belezinha? Então, galera, a gente precisa lembrar dessas três semelhanças. Usa essa diquinha de olhar para o nome, isótopos, isóbaros, isótonos. Belezinha? Aqui só um resuminho. Então, isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa, que a gente simboliza por A. Isótonos,
mesmo número de nêutrons. Tá? E aí tem os exemplozinhos aqui, ó. Isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, eu tenho que achar o número de nêutrons, beleza? Que vai dar 16 em cada um. Sussu, galera. Então, ficamos por aqui, tá? Lembrem, íon positivo, cátion, íon negativo, ânion. Cátion perde elétrons, ânion ganha elétrons. Isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Sussu, meus amores. Beijos, meus queridos.